Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estamos prestes a bater os 100 mil inscritos aqui no canal e eu agradeço a todos vocês. E já peço para que você, se puder, dê aquela curtida no vídeo de hoje, compartilhe o vídeo aqui embaixo e apertar um botão que é compartilhar, isso é o que mais nos ajuda a ter mais pessoas que participam desse espaço e que são embaixadores disso que eu considero um movimento de libertar através do conhecimento e enriquecer o debate, que é esse debate sobre as coisas que estão acontecendo e sobre como cada um pode dar a sua parcela de contribuição para esse momento tão importante de país. E hoje eu vim falar sobre uma pesquisa que está sendo muito comentada, né? Alguns tentando negar a todo custo, outros comemorando pra caramba a pesquisa que mostra o Bolsonaro com o pior índice de aprovação de um presidente eleito no primeiro mandato aqui no Brasil ao longo das últimas décadas aí. Na verdade é uma comparação basicamente com a Dilma, com Lula e com a FHC, né? Isso na verdade não deveria ser surpresa para ninguém. O número que veio é um número que é absolutamente previsível e eu vou mostrar para vocês porque ele é previsível e ainda não representa, na minha opinião, uma avaliação do que está sendo o governo Bolsonaro nesses primeiros meses. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu fiz uma live aqui no YouTube, onde eu trouxe um dado para as pessoas que não estava sendo falado na mídia, que foi o seguinte, eu falei, gente, vocês estão achando que o Bolsonaro foi eleito com uma super taxa de aprovação, com uma força enorme, etc., mas se você for pegar e comparar o número de pessoas que votou em Bolsonaro no segundo turno e dividir não pelo número de pessoas que foi às eleições votar, mas pelo total de eleitores, vocês vão ver que ele teve a segunda pior votação de todos os últimos pleitos presidenciais que você teve, né? Então eu mostrei, esse aqui, o dado que tem na minha live, e eu mostrava que é o seguinte, a única que tinha tido uma votação pior do que ele tinha sido a Dilma no segundo mandato, que se elegeu realmente com muito pouca força, assim, o Brasil já começava a atravessar um momento muito ruim, principalmente econômico, e tanto que o governo Dilma não chegou a durar aí um ano. E a Dilma tinha sido eleita com 38,43% do número de eleitores. Bolsonaro foi eleito com 39,24% do número de eleitores. Todas as outras eleições, no primeiro mandato Dilma ela foi eleita com 41% no segundo turno, Lula foi eleito no segundo mandato dele com 46% dos votos, no primeiro mandato com 45% dos eleitores, perdão. Então o Bolsonaro já foi eleito porque você teve muita abstenção na eleição. Então, recorde de abstenção. Então, o Bolsonaro foi eleito com apoio popular pequeno, ao contrário do que muita gente tende a acreditar, sem analisar mais profundamente os números, né? E se você olhar o número de pessoas, o número de eleitores que votou nele em relação ao número total de eleitores, 39%, vai bater quase que na crava com o número de bom e ótimo que a gente teve nessa pesquisa, de 38%. Então, não tem surpresa nenhuma, o que a gente está vendo aqui é exatamente o retrato que a gente viu na eleição. E a gente ainda não tem o impacto desses primeiros meses do governo Bolsonaro. Meses onde você teve várias coisas que, para quem não gosta do Bolsonaro, são coisas que deveriam ter um impacto muito grande na opinião, como, por exemplo, o Moro sendo super leniente, ameno ali com a questão do Caixa 2, a Damares falando aquelas histórias de menino só pode vestir azul, menina rosa, e falando várias outras baboseiras aí, o ministro da Educação mandando perfilar os alunos, cantar o hino, filmar os alunos, um governo que acreditava-se que ia ter alguns militares, mas hoje em dia é formado, pelo menos o primeiro escalão, quase metade dele por militares, ou seja, várias coisas que
as pessoas imaginam que poderia diminuir a popularidade do Bolsonaro, porque são coisas que desagradam a maior parte das pessoas, até aos eleitores do Bolsonaro, até uma boa parte dos eleitores do Bolsonaro. Mas a gente está em começo de mandato. Todo começo de mandato existe uma inércia muito grande, uma resistência muito grande. Imagine que as pessoas que votaram no Bolsonaro, elas passaram meses se defendendo de um monte de ataques. E as pessoas que passaram meses se defendendo de um monte de ataques e tendo que explicar todo dia que tinham uma razão muito forte para votar no Bolsonaro, elas não vão mudar de opinião da noite para o dia. Isso não é uma questão de meses. Por isso que você precisa passar algum tempo para ter um impacto das coisas que acontecem sendo refletido nas pesquisas de opinião. É claro que o governo Bolsonaro está caprichando na história, né, e está acelerando esse processo, que seria um processo mais lento. Então agora vai começar a cair muito essa popularidade? Não necessariamente. Por quê? Primeiro porque esse é um governo onde os grandes empresários, os donos dos bancos, etc., eles estão representados. Na verdade, são eles quem estão governando no Brasil hoje em dia, né? Você praticamente não tem intermediários, você tem banqueiros e donos dessas principais empresas no poder. E isso faz com que eles tenham uma expectativa de ter mais benefícios, subsídios, leis que os favoreçam. Vamos lembrar, por exemplo, se você for pensar nos grandes latifundiários do Brasil, foi aprovado um número de agrotóxicos nos primeiros 50 dias de governo do Bolsonaro. Aí tem gente que diz, mas essas coisas já existiam. Mas comparando banana com o que foi feito nos antigos governos, ou seja, novos componentes que podem ser misturados ou fabricados por outras empresas ou vendidos em estados que não eram vendidos, foi um número maior do que foi feito em todos os últimos 4 anos. A gente, nos primeiros 50 dias, aprovou quase 90 novos nomes. Há 4 anos atrás, foram 20 em um ano inteiro. Então, assim, é um governo que vai favorecer demais os donos dos meios de produção, os donos das terras, os donos do capital financeiro. Isso faz com que essas pessoas contratem gente para poder aproveitar o momento agora para poder investir. Então dá uma falsa sensação de melhora, porque o desemprego deve dar uma diminuída, o investimento deve dar uma aumentada, mas é aquilo que eu sempre falo, na escravidão não tinha desemprego, né? Então, qual é a qualidade desse emprego? Qual é a natureza dessa melhora? É uma melhora estrutural ou é uma melhora que, pelo contrário, vem para explorar mais ainda essa capacidade de gerar riqueza do trabalhador, do povo mais pobre do Brasil? E isso só é sentido no médio prazo, mas no curto prazo dá essa falsa sensação de melhora que também segura um pouco a popularidade do Bolsonaro. Segunda coisa, a questão da Previdência. A questão da Previdência deveria ser ruim para a popularidade do Bolsonaro. Afinal de contas, você tem que 95% da população brasileira é prejudicada com essa reforma da Previdência. Quem que é beneficiado? Beneficiado quem tem muito dinheiro aplicado, porque a única coisa que melhora com essa reforma da Previdência é a capacidade do governo de pagar os juros para a dívida pública, porque não melhora a educação, não melhora a saúde, não melhora nada disso. A gente falou sobre isso no vídeo de ontem. Se você não assistiu, vale a pena assistir. Mas o que vai acontecer? Passando a reforma da Previdência, e eu acho que vai passar, e eu vou já falar um dos motivos pelo qual eu acho que vai passar, infelizmente, né? Porque uma coisa que é ruim para 95% da população brasileira, que acaba com a rede de proteção social que a gente tem no Brasil, que faz com que a desigualdade seja ainda mais cruel no Brasil, vai acabar passando. E aí quando passar, a Bolsa vai subir. Por que a Bolsa vai subir? Porque a Bolsa é o valor das empresas. E as empresas, os donos das empresas vão ter mais lucro. Primeiro que eles têm dinheiro aplicado, que ganha juros, né? E segundo, eles vão ter mais segurança de que vão poder continuar fazendo isso que eles fazem há décadas no Brasil, explorando as pessoas que geram riqueza para ter lucros enormes, e isso faz com que as empresas deles passem a valer mais dinheiro. Então a Bolsa subir, a gente tem outro vídeo também sobre isso, não significa que sua vida vai melhorar. Primeiro porque você não é o dono dessas empresas, nem ação dessas empresas você tem. Eu acho engraçado, um monte de gente comemora, a Bolsa subiu, o mercado está melhorando. Fala, você tem pelo menos ação, você não tem nada. Você está comemorando o quê? Entendeu? Você está comemorando o teu carrasco, é o que eu brinco, os carrascos de estimação que a gente tem no país. Mas a Bolsa subindo dá essa sensação também de melhora que impacta a popularidade. E eu acho que você vai acabar tendo isso aprovado porque você tem
Dois fatores. Primeiro, o governo está disposto a abrir o cofre mesmo para poder passar essa reforma. Ele sabe que ele precisa desse momentum positivo num governo que começou dando um monte de problema, com um monte de notícia ruim, com o envolvimento da família do presidente, um monte de coisa esquisita pra caramba. E o governo precisa de o que eles chamam de quick wins, as vitórias rápidas, aquelas notícias boas para recuperar esse momentum perdido no começo aí. Então, o governo vai abrir o cofre. O que for preciso, ele vai abrir para poder aprovar essa reforma da Previdência. Sabe-se lá quanto a gente já tem que tirar daquele 1 trilhão que o Paulo Guedes falava, né, que a gente já vai perder para poder aprovar esse negócio. Nem a economia que ele ia fazer, que é um absurdo falar em economia quando a gente está falando de vidas, de rede de proteção social, mas nem essa economia talvez ele tenha no começo. Pelo contrário, talvez o negócio custe mais do que vai dar aí no curto prazo. E segundo o seguinte, os governadores vão dar um apoio muito grande para isso, porque a situação dos estados é assim, realmente absolutamente desastrosa, né? Os estados estão com dívidas monstruosas, vários estados deixaram restos a pagar enormes, que são contas que deveriam ter sido pagos no exercício anterior e ficaram como contas aí para os próximos governadores. E os governadores, eles têm um peso importante nas casas do legislativo. Eles têm uma influência grande sobre os senadores, têm uma influência grande sobre os deputados federais, e esses governadores, eles vão usar essa necessidade que eles têm e ao mesmo tempo o poder que ele tem sobre o legislativo para negociar com o governo a aprovação dessa reforma. Ou seja, em momento algum você ouviu a gente falar aqui do seu interesse sendo protegido, preservado e defendido. Por quê? Porque não é. Porque não é, principalmente por essa turma que está aí, né? Então, apesar das pessoas, algumas estarem comemorando essa queda de popularidade do Bolsonaro, não tem queda de popularidade, ele está com a mesma popularidade que ele tinha quando ele foi eleito, e apesar de estar fazendo um mar de besteiras e decepcionando muita gente, inclusive que votou nele, eu não acredito que agora a gente deva ver essa popularidade caindo. Apesar de que é inevitável que com esse grupo que foi montado e com o que vai acontecer com a população brasileira, a desigualdade brasileira vai só aumentar. Pense que os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, o país que mais tem a hegemonia em todas as frentes, cultural, militar, política, tudo isso, implementando políticas assim de baixar impostos, de fomentar os grandes grupos industriais, etc. Os Estados Unidos, ele cada ano aumenta mais a desigualdade. Hoje é o país mais pobre, que tem a maior taxa de pobreza da OCDE, né? No conceito de taxa de pobreza da OCDE, que é o número de pessoas que você tem que tem uma renda menor do que 25% da renda média do país. Os Estados Unidos é o pior país, é o país mais pobre nesse conceito da OCDE. Imagina o Brasil. Então a desigualdade só vai aumentar no Brasil, a pobreza só vai aumentar no Brasil. E isso vai ser sentido daqui a alguns anos. Então a popularidade desse governo em algum momento vai desmoronar, e aí a gente pode ver tudo aquilo que as pessoas hoje em dia colocam como cenário. Bolsonaro caindo, assumindo ali o grupo dos generais que está próximo a ele. Enfim, pode pensar em tudo aí de ruim que vier à sua cabeça e pode acontecer, infelizmente, né? Mas isso é um pouco eu acho que da análise aí dessa pesquisa que veio do Bolsonaro. E volto a dizer, o quanto a gente puder fazer as pessoas entenderem o que é essa reforma da Previdência e questionar elas, dar essa pergunta de dever de casa para elas. O que melhora na sua vida, com essa reforma da Previdência? Ela vai ver que ela trabalha mais, ela ganha menos, até o pessoal ganha até um salário mínimo, o governo deu R$5 a mais por mês, né, para eles, que é isso, né, baixou de 8% ali para 7,5%, são R$5 por mês. Só que o cara não está fazendo a conta que ele vai ter que trabalhar muito mais, vai se aposentar muito mais velho, então na verdade ele está perdendo um tempão de dinheiro, que é um tempão de trabalho, que é um tempão de vida dele nessa reforma da Previdência. Então se você perguntar isso para as pessoas, ninguém vai poder te dar uma resposta, porque eles não estão ganhando nada com essa Previdência. 95% da população brasileira, você tirando todo mundo que não tem um dinheirão investido nos títulos públicos, que são principalmente os bancos, fundos de investimentos, fundos de pensão, investidores estrangeiros, todo mundo está perdendo e não tem outra resposta que não seja essa em relação à reforma da Previdência. Mas sigamos em frente, trazendo os números, os dados e libertando pelo conhecimento nesse nosso espaço aqui.
Um abraço.